Neste vídeo eu quero te falar algo muito importante. Muitas e muitas pessoas, elas são paralisadas por causa de problemas. O excesso de problemas, ou o problema que for, às vezes um problema muito grande, um problema que talvez você nunca conheceu ali qual é a saída daquilo, muitas pessoas, elas são paralisadas por conta de problemas. Muitas pessoas desistem por conta de problemas. Muitos param por conta de problemas. Muitos param na caminhada da fé, muitos encerram um relacionamento, muitas vezes fracassam até como empresários por conta de problemas e a dificuldade que tem em resolver. Neste conteúdo eu quero te ensinar um princípio bíblico, um princípio da palavra, que vai te trazer uma mentalidade, uma visão diferente acerca dos problemas, se você ficar até o final, é claro. Antes de mais nada, já clique aqui em curtir e principalmente se inscreva no canal. A maioria das pessoas que assistem os vídeos que eu posto aqui, os conteúdos que eu posto no canal, a maioria não é inscrita. Dá pra ver no relatório que tem aqui no próprio YouTube, né, na plataforma. Então eu quero pedir pra você, antes de mais nada, já se inscreva no canal. É uma maneira de você me ajudar a produzir ainda mais conteúdos, porque é uma forma do YouTube enviar para mais pessoas, porque vão perceber que é um conteúdo bom. Amém? Glória a Deus. Vamos lá? Eu estava recentemente, sentado, aprendendo, ouvindo as palavras da pastora Alzemira, uma grande mulher de Deus, uma senhora assim que tem, meu Deus, uma vida inteira de testemunhos. Se você a conhece, você é um privilegiado. Se você não a conhece, eu sugiro você o quanto antes poder conhecê-la. Uma grande mulher de Deus, aqui mesmo da minha cidade, da minha igreja, pastora Alzemira. E ela citou algo muito interessante, que está no Evangelho de João, no capítulo 6. Se você ler a história do Evangelho de João, do capítulo 6, do verso 1 até o verso 15, você vai ver a história sendo contada acerca da multiplicação dos pães e dos peixes. Então preste atenção. Estava Jesus andando com seus discípulos e havia uma multidão que já o seguia há alguns dias. Então aquele povo estava com fome. Então os discípulos falaram: Senhor, nós precisamos mandá-los embora, porque nós não temos o que dar para eles comer, eles já estão com fome. Então o Senhor tinha um grande problema. Por quê? Porque também mandá-los embora não resolveria o problema, porque eles estavam longe da casa, eles estavam num deserto. Eles não estavam perto da cidade deles, por exemplo. Então o problema não seria resolvido se Jesus os mandasse embora. Como é que o problema seria resolvido? Se o Senhor desse a eles alimento. E aí que mora uma grande questão que eu quero abordar. Na conversa de Jesus com os discípulos apresentam três problemas, Em meio a essa circunstância maior, que era a falta de um alimento para dar para o povo comer, os discípulos apresentam três situações ainda mais problemáticas. Eu te pergunto, você é de que tipo? Você é a pessoa que enxerga mais problema no problema, ou você é a pessoa que enxerga a solução e a oportunidade no problema? Aqui está o primeiro fator da mentalidade correta. Então é interessante que a primeira coisa que eles questionam ao Senhor é: aonde nós iríamos comprar se nós estamos no deserto? Não tem um lugar perto aqui para se comprar alimento. Segundo questionamento: com qual dinheiro nós compraríamos? O dinheiro que nós temos não seria suficiente para servir a toda essa multidão. Então a história vai apresentar que essas multidões que seguiam Jesus chegavam em torno de 5.000 pessoas. É muita gente. Qualquer organizador de qualquer evento que você fizer, se analisar 5.000 pessoas, é muita gente para você dar de comer e, no caso, para você custear 100% do valor. Então, realmente, é um grande problema. E quando houve o episódio que chegou a criança com os pães e os peixes, que eram pouquíssimos, eles falam: Senhor, mas temos muito pouco. Então você percebe que existem pessoas que são exatamente assim. Para cada solução que você dá para a pessoa, ela te apresenta uns 2, 3 problemas. Então, muitos vão dizer que isso é ser realista, mas sinceramente, se você é realista, mas resolve o problema, aí muda tudo a conversa. Então, realmente, você está sendo realista, mas você resolve, mesmo sendo realista. A questão é que tem muitos que julgam ser realistas, mas na verdade eles usam esses argumentos só para se convencer e para se paralisar. Porque daí eles não resolvem o problema e fica por isso mesmo. Nasci assim, assim eu vou morrer. Você está me entendendo? Então preste atenção. A mentalidade correta, o crer corretamente, o tomar posse da mentalidade de governo que Deus te deu é a chave para dar certo. Qualquer área da sua vida, meu irmão. E aí você percebe Jesus dando uma lição para os discípulos. Lição preciosa que você hoje tem a oportunidade de aprender. Porque a primeira coisa que Jesus faz quando pega os pães e os peixes, que era pouco, era um alimento que uma mãe deu para o seu filho pequeno comer. Era um adolescente, era um jovem.
E quando o Senhor apresenta o pouco do pão que tinha, o pouco do peixe que tinha, e começa a distribuir organizadamente, preste atenção, a primeira coisa que o Senhor faz, ele toma posse. O primeiro fator para que você possa avançar, para que você possa prosperar, para que você possa crescer, é tomar posse. Então, o que Deus te disse? Tome posse. Mas nada. Tome posse. Você está entendendo? Segunda coisa que o Senhor fez, ele fez o quê? Deu graças. Sabe o que é dar graças? É você ser grato, é o princípio de gratidão no seu coração, é o princípio de honra. Mas esse meu salário é uma mixaria, não vai dar nem para pagar as contas. Não vai pagar as contas. Mas quer dizer então que se eu falar que vai pagar as contas, mesmo que a matemática ela não é algo que você consegue alterar por um milagre, né? Fala para Jesus que multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 pessoas, a Bíblia ainda fala que sobrou 12 cestos. Depende do tamanho da sua fé. Você percebe que quanto mais fé, mais o sobrenatural você pode viver? Então este é um caminho correto, crer corretamente, tenha fé. Então depois de Jesus tomar posse, ele apresenta e dá graças. Gratidão, meus irmãos, princípio de honra é um dos maiores segredos virtuosos para que você prospere, para que você cresça. Pare, irmão, pare. Tem gente que fala que honra é como se fosse você ficar puxando o saco do... Não, puxar saco é puxar saco. Honrar é você entender e praticar um princípio da palavra. Eu honro porque eu sei que quando eu honro, mais abençoado sou eu. Você está me entendendo? Mais abençoado sou eu. Terceira lição que Jesus ensina. O que ele faz depois de tomar posse, de apresentar e dar graças? Ele reparte. A generosidade, o repartir é um dos segredos para que Deus te prospere muito mais. Eu te pergunto, se você prosperar, quantos mais prosperarão com você? Esse é um dos segredos, porque a Bíblia fala que o Senhor dá a semente para aqueles que semeiam. Então, para que nós possamos prosperar, um dos principais princípios é nós semearmos mais. Mas se o pastor, se o irmão, se alguém fala de dinheiro, pronto, você já fecha o coração. Porque só quer saber de... Não, é um princípio da palavra. O nosso adversário é astuto, ele é inteligente. Sabendo disso, ele cria bloqueios desde antes no nosso coração para que a gente tenha bloqueio de aprender, de ouvir e de ser, né, muitas vezes generoso, falar sobre este assunto, né, que eu falo que é dinheiro. Então o inimigo, ele sendo astuto, sendo inteligente, perspicaz, ele já cria limitações na sua mente para que quando um pastor ou qualquer pessoa falar sobre o assunto, você feche o coração. E sabe o que acontece? É você que deixa de desfrutar da bênção de Deus. Porque Deus prometeu que vai dar semente para quem semeia. Se você é generoso, Deus vai te dar mais. E Jesus mostrou isso para eles. Ele começou a repartir. Talvez, se ele repartisse só com os discípulos, daria para dar uma forrada no estômago aqueles pães e aqueles peixes, sabe? Mas, o que ele fez? Pediu para os discípulos distribuir para toda a multidão. Sabe o que a Bíblia fala no final, meus irmãos? Em João, no capítulo 6, do verso 1 ao 15, a Bíblia vai falar que no final sobraram 12 cestos cheios. Você tem ideia o que é isso? Aquele pouco pão, aquele pouco peixe que tinha, Deus multiplicou, porque o Senhor é um Senhor que honra princípios. Se você cumpre e honra os princípios, o Senhor te honrará. Mas se você quebra princípios, certamente os próprios princípios te quebrarão. Tome cuidado com isso. Fica um conselho de amigo, de irmão para você. Então, princípios como esse, a mentalidade correta, vai te ajudar a resolver problema. Deixa eu te falar uma coisa, não tem problema que Deus permitiu que acontecesse na sua vida, que você não tenha a capacidade em Deus de resolver. Qual que é o teu problema hoje? Deixa eu te falar uma coisa, a solução já está em você, no Espírito Santo que é dentro de você. Amém? Glória a Deus! Que esta palavra encontre repouso no seu coração. E eu peço mais uma vez, por favor, compartilhe este vídeo, esse conteúdo, curta este vídeo, se inscreva no canal, é uma maneira de você também me ajudar. Que Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo conteúdo.